O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos, seja bem-vinda a mais um MVP Cast. Este é o episódio de número 11. E vou te falar uma coisa, hein, Ed? Se eu disser pra você que está em casa, bora produzir, o que você vai achar? Você já sabe quem é que está aqui conosco hoje? Sabe ou não, Ed? Bastante gente vai saber, hein, Robson? Hoje nós estamos aqui com o meu irmão que a vida me deu, meu parceiro Caramelo. Meu parceiro, muito obrigado. Bem-vindo, Caramelo. Pô, é uma honra estar para mim aqui, sabe, aqui nesse espaço com vocês, conquistado aí. Sei que não foi fácil e um prazer dividir conhecimentos com vocês. Sensacional. Na verdade, eu nem sabia que ia ser convidado, né? Porque tratando de Robson sempre tem uma surpresinha aí, né? Ele guarda ali, vai disfarçando ali, mas, cara, fico feliz com o sucesso que vocês estão fazendo no podcast aí. E tô aqui para dividir conhecimento com vocês, com a galera de vocês aí. Sensacional. Legal, legal. Bora produzir, né? Bora produzir. O cara chegou chegando, tá vendo aí, né, galera? É o seguinte, o Caramelo achou que não seria convidado porque o nosso tema aqui é para personal trainer. Sim. Mas a gente não pode esquecer, né, de que o treinamento personalizado, individualizado, ele não é só o personal trainer lá dentro da academia, só Não. puxando ferro. É uma evolução, né? O Caramelo é a evolução do personal. É isso, o Caramelo também faz o treinamento personalizado com esportes de raquete. Eu conheci o Caramelo há 22 anos atrás na faculdade. Tô velho, um estamos Você velhos. não tinha nem cabelo, Eu não né? tinha nem cabelo. Não tinha nem cabelo. Ele é o inverso, né? Ele cresceu o cabelo, os outros perdem o cabelo. Ele cresceu o cabelo. E o Caramelo já dava aula de tênis na faculdade. E o Caramelo deu muita aula de treinamento personalizado. Por isso que esse convite seria inusitado, viu, Caramelo? Por isso que, além da sua qualidade, é claro, meu parceiro. E depois de tantos anos de experiência como professor, dando aula, você hoje continua dando aquele treinamento personalizado que é o Private Coach, que é um dos programas que você tem, que Isso. você vai falar dele logo Boa. mais, que eu sei que você tem, e continua sendo um treinamento personalizado. Sim. Só mudou o total. nome, não é isso? Você deu Total. uma roupagem diferente pro personal trainer. Isso é uma coisa bacana que eu vou falar. Isso. Produtos dentro do que você faz. Isso mesmo. Sacou? Tá Fica vendo? ligado, pessoal, que isso aqui vai sair coisa muito boa. Ele empreende e ainda manteve o treinamento personalizado dentro do empreendimento dele. Perfeito, é isso. Caramelo, meu irmão, é o seguinte, antes da gente começar a falar aqui da tua experiência, para as pessoas te conhecerem, fala um pouquinho pra gente como é o Caramelo. Eu conheço como Edo, cara. Vai ser Edo. difícil eu ficar falando toda hora aqui, Caramelo. Caramelo. Se sair um Edo aqui, Tá vocês perdoado. me perdoem, porque o cara é meu irmão, é meu parceiraço, é padrinho do meu filho. Eu sou padrinho do filho dele. E vai sair aqui um Edo em algum momento. Em algum momento. Pra família, pra algumas pessoas. Tem gente que nem sabe. Antes da gente começar, deixa eu falar o seguinte. Por que Caramelo? Boa. Você sabe que ele me chama de Edo, né? Que é um apelido meu de infância. A minha tia que me chamava de Edo e ficou na família isso guardado. E quando eu tive o apelido de Caramelo, isso há 37 anos atrás, eu tinha uma dificuldade de como eu ia ser chamado nas redes sociais, que veio o Facebook, né? Não, Tinha Orkut. É mais antigo Aí eu ainda. tinha que usar Edo Caramelo. Então as pessoas achavam que era nome e sobrenome. E ninguém sabia que eu me chamava José. E muita gente não sabe que eu me chamo José. Conforme foi criando um corpo ali e tudo, eu falei, vou deixar só Caramelo. Aí eu deixei Caramelo Tênis. Porque como eu dava aula de tênis, tinha que ter alguma puxada aí, Caramelo Tênis. Ah, mas como você conseguiu esse apelido Caramelo? Então, no clube que eu trabalho na Hípica Paulista há 37 anos, todos os pegadores de bola, os gandulas, ele recebia um apelido. Isso até hoje, é meio que tradicional. O pegador de bola, o gandula, ele tem um apelido. Aí daí você tinha o Chocotone, Sidney Magal. Tinha vários. O meu irmão era o Dipilique. Dipilique. Você que conhece meu irmão Naldo, daquele do Pirulitinho, porque ele parecia com o garotinho. Grande Naldo. Não parece, né? Meu cabelo é meio castanho escuro. Eu tinha o cabelo meio queimadinho do sol escorrido. E eu tenho uma foto só pra provar que meu cabelo era daquele jeito lá.
E a cor, assim, meio moreno dourado ali, uma associada colocou caramelo e pegou. De Pelique, o irmão do caramelo. 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 E acabou virando um marco aí, cara, e eu usei como um slogan pra mim e Que é muito legal. me dá muita sorte. E hoje você já pagou a associada Pelo apelido. Seria bom, meu. Se ela soubesse o Aí, sucesso ó. que faz. Que sensacional. Caramelo, você me falou aí de 35 anos, eu vou te Típica. perguntar sobre isso. Mas 37, não come dois, não. 37 anos. Você me falou e me chamou a atenção aqui no teu currículo. Mas antes disso, me fala um pouquinho aí de você como marido, como irmão, como parceiro aí, amigo. Legal. Me fala um pouquinho da tua vida aí pessoal, particular. Fala um pouquinho quem é você. Bom, pra quem me conhece, sabe que eu sou um cara, a gente usa até esse meu que bordão, bora produzir, porque eu trabalho das 7 às 10 da noite. E antigamente, antes de eu conquistar algumas coisas, era de segunda a segunda. Segunda a segunda. Então, quando eu tive meu primeiro apartamento, eu não me dei esforço, não tinha folga. A minha folga era de temporada no litoral, né, trabalhando. Então, eu tinha que me dividir. Então, quando eu comecei a trabalhar muito para conquistar minhas coisas, era muito corrido para mim, para eu poder trabalhar. Então, o que eu fazia? Peraí. Para arrumar namorada, então, era difícil. Falei assim, eu vou arrumar uma namorada no litoral, porque daí fica mais fácil. Como eu trabalho de segunda a segunda, preciso ter alguma coisa, então era bem complicado. Mas hoje, como é que você se desdobra para dar atenção para a família? Então, eu tive que apertar ali o freio ali. Peraí, eu preciso equilibrar os potinhos aí. Então, hoje eu tenho 2 filhos, né? Que é o Enzo e o Henrico aí. Minha mulher é a Vanessa, que é uma mega parceira comigo. Ela é brava, mas ela segura uns BO. Ela é a Entende? pessoa que fala assim, José! José. Ela, Aí- ela Ela é que me chama de José. Ela é a que E vai eu- chamar de José. E é a única que eu respondo, que você me chamar de José na rua, eu não respondo. Então, eu tive que me Boa. desdobrar para equilibrar. Então, tipo, dar atenção pro filho, né? Tentar levar na escola uma vez por semana ou buscar, né? Porque senão a gente acaba não vendo. Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, eu chegava em casa, meu filho me esperava para poder tomar banho comigo. Então, era o meu momento com ele. Isso está se repetindo com o segundo. Só que com o segundo eu tô tirando um pouquinho mais o freio aí. Então, eu tento me dedicar, sabe? Tá em momentos, datas comemorativas com eles, que não é fácil. Tentar achar um meio de diversão com eles, tipo de ir num parquinho, né? Desde uma parte religiosa, entrar numa capelinha no clube lá que a gente Legal, vai. legal. Parece que não, mas essas pequenas coisas que você faz na vida de uma criança ou da sua mulher faz diferença. Eu sei que eu não vou ser perfeito, mas pelo menos eu tento equilibrar um pouco. Ser um pai legal, ser um marido legal. Às vezes, mas você ganha bem, você pode suprir isso. Não, cara, a pessoa, ela quer você. Então, uma das coisas que minha mulher me cobra mais não é dinheiro, não é presente, é a minha presença familiar. Perfeito, É assim, Caramelo. às vezes eu faço o meu momento de reflexão e faz sentido. Que não Perfeito. adianta você ter um carro legal, ter uma casa legal e você não ter uma família que te admira, não só porque você trabalha, porque você é um pai bacana. Né? Então, é de ir num cinema, ir num parque, fazer uma viagem juntas. Eu gostaria de fazer mais. Mas eu tento fazer... O mínimo que eu faço, eu tento fazer bem feito. Se você tá gostando desse conteúdo do MVPcast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com os seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. E aquela pessoa fala, você passa, sei lá, 5 horas do lado do seu filho, mas são 5 horas de qualidade? Às vezes é melhor 1 hora ou 2 de qualidade do que 5 sem qualidade. Ô, Perfeito. Robson, e uma coisa legal para falar pro Caramelo, eu como pai de 3 crianças Nossa. que me desdobro também para estar lá com eles, quando eu te vejo com as crianças lá, a gente consegue ver que você tá presente. Comentamos sobre isso ontem, eu e a Mônica. E a gente às vezes não consegue E- mensurar isso. O que as pessoas acham do Caramelo Que você vendo tá por lá. fora. Porque o cara trabalha e, né? Não, mas dá pra ver que quando você tá com os meninos lá, você tá pra eles. Puta, É muito legal. eu fico até feliz. Eu sei que é difícil mesmo e você trabalha muito e a Um gente tempo de escuta qualidade, essas né? reclamações, mas dá pra ver que você se esforça muito e é muito legal ver isso aí. Para você aí, personal, para você, estudante de educação física, que acompanha o nosso trabalho aqui no MVPcast, pode ter certeza, você vai ter sucesso. Mas lembre-se, olha o que o Caramelo acabou de falar. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de um lar. Então você precisa valorizar a sua família, o seu filho. Se você não tem filho, você vai valorizar e honrar o teu pai, a tua mãe e sempre honrar a tua família. É verdade, certo? se atentem para isso, né? E se você já tá gostando desse bate-papo aqui com o Caramelo, deixe o seu like aí no YouTube,
Pelo amor de Deus, Boa. se inscreva aí no canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, que isso vai ajudar muito a gente a continuar com esse trabalho aqui. Vamos lá, Caramelo, é o seguinte. Irmão, você me falou aqui... você já começou abrindo o programa aqui falando da Hípica, falando 37 anos. E uma coisa que me chamou muito a atenção na hora que você mandou aqui o currículo pra gente, o Ed caprichosamente aqui escolheu os melhores pontos. E tudo que ele colocou aqui foi tempo de trabalho e tempo de fixação do teu serviço aqui. Ó, 37 anos na Hípica Paulista, 6 anos no Esporte Clube Pinheiros. Você está 6 anos, você ficou, né, 6 anos dentro do Jockey, dando aula, ministrando aula com a Procópio Tênis. No condomínio Iporanga, lá no Guarujá, você ficou por 15 anos. Isso eu acompanhei muito essa jornada. Na Rentia Pro Assessoria Esportiva, você está há mais de 15 anos. Hoje como sócio, né? Sim. Da Rentia Pro. Na Crab, você está há 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos, ministrando os cursos de Beach Tennis Kids, né? Com a nossa grande professora. Um beijo, professora Marcela, né? Marcela, grande profissional e personal também. E personal trainer essa também. vale a pena, hein? Olha aí, ó. Fica o convite aí já para a professora Marcela Evangelista para bater um papo aqui com a gente, ó. Indicação do Caramelo. Aí é com ele. Essa tem conteúdo e história. E na Beach Arena, você está há 8 anos, Isso. já como sócio da Beach Arena. Isso me chamou muita atenção, Ed. Tempo de trabalho e carga de conhecimento demais pra ficar guardada, né, Robson? Vou falar uma brincadeira com vocês. Vocês imaginam tudo isso de trabalho, dando aula desde os 18 anos, trabalhando uma média de 8 a 12 horas por dia. Quantas bolinhas eu já lancei? É muita bolinha. Cada aula eu lanço uma média de 450 bolas. Multiplica isso. Você tem essa conta, não, né? Uma vez eu tava Ele tem, viajando, cara, Você tem? viajando pro Guarujá, deu mais de 200 milhões de bolas lançadas. Lançadas. É bola pra caramba. É muita bolinha. Reza a lenda que o cara com mais de 10 mil horas de voo, o cara já é especialista naquela especialista em determinada alguma aula. Então coisa, você né? imagina o que esse cara... será que ele é especialista? Será? E já fica a dica aí pro pessoal, Robson, que sucesso, ele provém do trabalho. Trabalho, né? bora produzir. Trabalho. É muito trabalho. Muito legal. Caramelo, aproveitando essa gancho aí, me fala aí do início de carreira, como você começou, onde você começou. Fala um pouquinho do início da tua história aí, como foi? Bom, eu acho que é bem bacana o que eu vou falar aqui e serve um pouco de experiência para essa molecada nova que trabalha com esportes e raquete. Primeiramente, quando você acaba ingressando no mercado de esporte e raquete, o que acontece? Você é convidado para ser um pegador de bola ou um gandula num clube, numa academia, numa arena. Eu tive a felicidade do meu irmão me chamar para trabalhar com ele, na Hípica. Né? A gente morava ali no Brooklyn, ele já trabalhava lá 1 ano, 2 anos, e surgiu uma vaga para eu trabalhar, e tinha um outro garoto que ia competir junto comigo, só que o garoto era mais gordinho, não era tão ágil na quadra. Eu com 10 anos de idade, meu primeiro emprego, já ali, né, meio safo ali, moleque de rua ali, já consegui a vaga. E fiquei trabalhando lá, pegando bolinha. Com 12 anos, eu comecei a gostar mais de tênis, vi que era um esporte legal, que era um meio bacana, né, que é um clube super elitizado, quem conhece, né, de família Diniz pra cima, frequenta o clube. E eu peguei essa oportunidade, que a vida é feita de pequenas e grandes oportunidades. Vocês têm que saber abraçar elas. Aí, ó. Quando eu entro na Hípica e eu começo a trabalhar ali pegando bolinha, com 15, 16 eu já estava rebatendo bola. O que é rebater bola? É um garoto que ele aprende a jogar, o sócio vai jogar com alguém, não tem com quem jogar, ele vira um rebatedor. E aí ele já vai pegando uma expertise ali. E dali para frente ele pode até começar a jogar uns torneios, competir, seguir uma carreira profissional, dando aula ali, ou só jogador. E eu fui, né, nesse meio ali. Quando eu completei ali 18 anos, né, o clube ele te dispensa, porque ficar com um garoto muito velho pegando bolinha não faz muito sentido, que é o primeiro emprego. É como se fosse um jovem aprendiz hoje. Entendi. Sim. E eu peguei, o clube falou assim, ó, vou dar uma oportunidade, já estava num nível legal, já competia, já participava de torneio, já tinha ganho alguns torneios já dentro do clube interno, ganhei um patrocínio, né, dentro do clube, uma bolsa para treinar. E aí eu peguei essa oportunidade e falei, putas, eles me abriram a porta para eu poder dar aula aqui. E eu nunca tinha dado aula. Às vezes o professor falava, ó, lança a bolinha ali, bate bola com o meu aluno ali enquanto eu tomo um café, enquanto eu vou no banheiro. E você vai pegando essas brechas ali. E eu peguei esse meio ali, comecei a dar as primeiras aulas e já pensando, falei, cara, eu já tô mais velho e não vai dar para ser um jogador. Então vou seguir na carreira de professor, mas preciso estudar. Só um adendo, você pensou em algum momento em ser jogador profissional? Não. Não? Não porque, assim,
O tênis, ele é muito rápido, né? Assim, hoje em dia, com 16 anos, 17, você tem que estar pronto. Tá. Não quer dizer que com 19, 20 você não possa ser. Mas hoje em dia, você vê o João Fonseca, vê um Alcaraz, vê os outros jogadores de sucesso, estouraram com 16, 17, o máximo 18, o cara já tá no profissional. A janela é muito pequena. É muito pequena. É isso, né? De criança para profissional é muito pequena. Às vezes o cara fala, nossa, mas seu filho só tem 8 anos, tem 6 anos, tem 5 anos, ele fica ali jogando. Ele tem que aprender o esporte de uma forma divertida e brincando. Porém, ao mesmo tempo, tem que ter as responsabilidades se você quer que ele vá lá na frente ser um jogador. Então, o tempo, ele é muito rápido, até porque é um esporte individual. Uhum. Né? Então, ele não te dá muita brecha. Igual o outro, tem milhares no mundo e do lado. Então, existe essas oportunidades. E você já tinha essa clareza que você não seria jogador, e aí você falou, vou me formar. Porque eu já tinha uma mensura de como time. Jogador. Entendi. Né? Você atinge um nível ali, você fala, cara... Esse cara que tá aqui, ele tá com essa idade, eu com essa idade, não vai difícil de alcançar. Legal. 2 anos faz uma mega diferença. A pandemia ferrou com uma galera. Entendi. Porque o cara parou na pandemia 2 anos, não tinha como treinar, ele tava na transição, perdeu o time, tchau. Caramelo, e aí você começou a dar aula, que eles te abriram a porta. E em que momento que você falou assim, pô, eu preciso fazer uma faculdade? Se você tá gostando desse conteúdo do MVPcast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo, vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. Então, ou alguém te incentivou a falar, faz uma faculdade? Não, partiu de mim. Alguns associados sempre incentivaram, né, estudar tudo, porque é interessante, né? Você tá no meio ali de um clube elitizado, você vê todo mundo fazendo faculdade de direito, ninguém fazia educação física, né? Porque educação física é um meio que pra galera não tem valor. Só que hoje é o contrário, ela tem um mega valor. É o médico hoje. Posso falar, Ed? Deve. Sacada. Pessoal, prestou atenção no que o Caramelo acabou de falar? Antigamente era muito difícil, realmente, a faculdade de educação física, ela era tida para quem não gostava de estudar, ou para quem não era muito inteligente. Não levava a vida tão a sério. Não levava a vida tão a sério. Era que dava. Hoje não, hoje mudou, o jogo virou. Hoje a educação física é muito bem valorizada e hoje você tem uma ferramenta incrível na mão. Então, se você está pensando em fazer faculdade ou se você está pensando em largar o curso de educação física, não faça isso. Persista, vai até o final que você vai ver que vale a pena. E eu vou falar de valores aqui. Por favor. Quanto um professor de tênis pode ganhar e quanto um professor de beach tênis pode ganhar. Daqui a pouco. Segura aí. Você espera aí até o final. Pergunta. Bom, pegando o gancho aí. Pode pegando o gancho aí das aulas aí tudo. Quero saber como você foi para falar na faculdade. Então, com 18 para 19, eu saio do clube, fico 6 meses parado. Aí eu tirei chamava INCC, que é... Você tira uma credencial para você ser profissional liberal. Como se fosse... tá. Não provisionamento do CREF. Não tinha nada a ver. Tá, entendi. Então, eu vou chegar nesse provisionado aí. Aí peraí. Preciso, né, ser um empregado liberal e eu precisava tirar pro clube me aceitar. Só que o clube também, os clubes, ele te cobra que você tenha o CREF, você seja formado. Legal. Aí, o que eu fiz? Vou garantir o meu CREF provisionado para poder dar aula, que eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. E, ao mesmo tempo, eu entrei na faculdade. Só que o que acontece? A faculdade era cara na nossa época. Era bem cara. Aí, o que acontece? O tênis, ele tem muito disso. Os alunos te olham de uma forma diferente. Eles querem te ajudar. E um associado gostava de mim. Tinha uma marca famosa, tudo de roupa. E que Deus o tenha, que é um cara que me ajudou muito na minha vida. Foi um pai para mim. Chama Eduardo Riz, que esse cara pra mim. Eu vou falar, pode falar, Marca? Deve. Fala, porque pra gente honrar, isso foi muito legal. Ele era um dos donos da Sidewalk. Olha que legal, meu. Bacana. Então é um cara, assim, tipo, gente boa. Cara, ele convidava o personal pra ir no aras dele, convidava os professores, convidava outras pessoas que ele gostava, só pra estar no final de semana com ele fazendo esportes. Então ele valorizava muito isso. Então era bacana. É um cara que ele me ajudou a pagar minha faculdade, que me deu uma alavancada. Eu peguei isso como oportunidade e falei, peraí, legal, meu. Eu vou dar aula meio período, porque eu não posso tomar bomba na faculdade. Então eu chegava na faculdade 3 horas, 2 horas, 4 horas, porque eu trabalhava na época até 1h30.
E ficava lá na biblioteca, porque assim, eu nunca fui um bom aluno na escola. Então, tipo assim, cara, Você ia eu correr era atrás. média 5,5. 6 quando era bom, 7 eu falava, cara, que eu fui bem Estourava. na prova. Estourei. E daí eu falei, cara, vou aproveitar essa oportunidade. Claro. E fui pra faculdade, me inscrevi tudo ali e comecei a dar as primeiras aulas. Era aula e faculdade, aula e faculdade. Só que eu tinha um aluno só, chamava Cristiana Tourinho, uma carioca, gente boa. Aí comecei a dar aula pra ela e pros filhos. Só que no começo, sua mão treme pra dar aula, você gagueja pra dar aula, Quantos você fala anos, errado. desculpa? Eu tinha 18 para 19. Já com o provisionado, não? Já como provisionado. Você conseguiu o provisionado? Consegui, porque como eu já tinha experiência de tênis, Legal. você conseguia Você comprovar preenchia ali, fazer os cursos ali de requisito. e conseguiu, legal. É. Aí eu comecei ali, cara, gaguejava, falava tudo errado. Eu sou ruim de português mesmo, não tenho problema, não tenho vergonha nenhuma de falar, mas sou um cara esforçado e compenso com algumas outras coisas aí, o esforço do trabalho. Você compensa muito bem com o teu carisma, meu parceiro. E daí comecei a correr atrás, né, disso aí. Peraí, faculdade, tudo. O que eu pensava? Para eu ser um cara bem valorizado no mercado, se as pessoas falam, não, Caramelo é um cara que é um profissional, tem faculdade, tudo, e dá aula, né? Então, vamos lá. E comecei a fazer curso e faculdade, curso e faculdade, curso e faculdade, e comecei a destacar no mercado. Então, a galera que trabalhava comigo, eles viram que eu comecei a pontar na frente e começaram, peraí, se ele tá fazendo, eu preciso ir também. Aí eu comecei a incentivar, não, faz faculdade também, cara, é legal, vocês vão aprender outras coisas. E, ó, uma coisa importante, quando eu entrei na faculdade, eu mudei toda a minha forma de dar aula. Existe um processo pedagógico para você dar qualquer tipo de aula. Desde personal, desde qualquer coisa, existe um processo pedagógico. Se você não coloca isso em prática, a aula fica aula pela aula. A aula não pode ser aula pela aula. Ela tem que ser programada. Ela tem que, ser toda preparada. Então, é importante isso. Isso é ser professor, isso é planejamento, professor, né? Fazer um planejamento. E isso que você fez na faculdade, você já fazia curso. Olha que legal também, Robson. Olha que sacada. Você estava na faculdade e já se preocupava em fazer outros cursos para se despontar na carreira ali. Porque, assim, o tênis, ele é um esporte muito específico. E dentro da faculdade, são poucas que teriam uma matéria de tênis. Sim. Então, o que eu fui buscar na faculdade não foi a parte tenística. Foi a certificação. Além da certificação, da profissão. A parte fisiológica, sim, né? Você sim, entender sim. do corpo, entender de músculo, né? Isso então, é biomecânica, você aprende lá, mas não é uma biomecânica específica do movimento do tênis, mas você vai entender depois. Então, você começa a casar o que eu aprendi no curso, o que eu aprendi na faculdade, começou a fazer sentido. Então, aí foi legal. Olha a caixinha de ferramentas dele aí. Lá no início ele começou a colocar ferramentas. E outro detalhe, né, Ed? Ali Muito tá bom. falando, você falou, as coisas começaram a se encaixar. Então faz muito sentido entender a importância de fazer educação física. Porque tá rolando ainda, aproveitando esse gancho aí da polêmica que tá rolando, se precisa fazer educação física para atuar na musculação, não. Tem que fazer educação física, cara. Não tem jeito, inevitavelmente. Inevitavelmente vai a te pessoa faltar precisa... alguma coisa. Cara, quer Se não trabalhar fizer... com musculação? Vai fazer educação física, cara. Estudar, são 4 aninhos só. É o que o Caramelo falou. Existe um processo pedagógico que a faculdade vai te dar. Por exemplo, vocês trabalham com musculação. Você tem que fazer uma periodização do aluno. Tem, sim. Para ele atingir um objetivo lá na frente. Sim. E você acha que o tênis também não tem? Tem igual. Todos os esportes. A carga de treino que você né? coloca para um atleta treinar, ou para uma criança, ou para um amador, você tem que pensar. Senão você estoura o cara. Verdade. Você estoura o cara. A gente tem um aluno em comum, eu e o Robson, certo? A aluna estava lá machucada. Ela pegou e me ligou. Caramelo, você pode vir me atender aqui? Eu não quero deixar de fazer o seu treino. Como eu tenho a expertise, a experiência que eu fiz lá atrás, junto com o próprio Robson, o primeiro curso de musculação e de personal lá, e fiz outros cursos para tênis específico, me ajudou a dar um personal para essa aluna só com elástico. Olha lá. Eu fortaleci uma parte específica do que ela precisa para o tênis. O Robson vai complementar com outros fatores. Eu lhe mandei mensagem pra ele, falei, Caramelo, cuidou da panturrilha dela aí, pelo amor de Deus, hein? Não, pode deixar comigo, deu certinho. Legal. Isso mesmo. Isso nos mostra que, pra falar de novo, né? Não tratar o colega de trabalho, de profissão como um concorrente. Como concorrente, Vocês dois perfeito. trabalham juntos para melhorar, inclusive, o atendimento
né? Que é o que a gente bate também nessa tecla aqui, de dar atendimento. É diferenciado. Ela se sente cuidada, valorizada e não vai abandonar vocês nunca. Isso é um fator muito importante. A gente, pulando algumas partes aqui, o atendimento, cara, isso é imprescindível. O aluno, eu sempre falo, o cliente precisa ser cuidado. A galera, eu falo até no próprio personal. Eu lembro quando eu estava na faculdade, primeiro curso de especialização que a pessoa quer fazer, personal. Sabe por quê? Porque ela sabe que daria dinheiro. É verdade. Só que ela não pensa no que ela gosta de fazer, ela vai no que tá dando dinheiro. É o grande erro. Você não tem que fazer no que dá dinheiro, você tem que fazer o que você gosta e fazer bem feito. Aí dá resultado. Aí você vai dar um atendimento. Você está preparado para poder ganhar o dinheiro, cara. né? Isso mesmo. Eu tava na salinha só lá observando um monte de personal trabalhando. Ali falei, porra, mas esse cara poderia ainda fazer melhor ainda o que ele fez com esse aluno aqui. Sabe assim, tipo, olhando com um olhar crítico. Sim. Falei, meu, puta, os caras vêm. Você vê que às vezes alguns caras dão umas migué, você entendeu? O cara tá mais preocupado em cumprir aquele papel. Em ganhar o dinheiro dele ali e ir embora. Eu não poderia falar pra essa minha aluna, puta, cara, não vou te dar essa aula aí, não. Já matava e ganhava o dinheiro. Não, cara, eu tenho que atender ela. O antes e o depois. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser preparada. E dar um suporte extra pra ela ainda também. Né? Isso precisa ser entendido. O cliente foi feito para ser cuidado. Caramelo, eu vou te falar uma coisa, cara. É impressionante. Eu sempre que tenho oportunidade e em alguns momentos acompanhei as suas aulas. É impressionante como todo mundo, todos sem exceção, todas as suas aulas, o aluno sai satisfeitíssimo e com vontade de voltar. Essa semana mesmo eu tive uma pessoa que falou, cara, eu não sei se é estratégia do Caramelo ou o que é, porque, bicho, a gente fica com vontade de voltar no dia seguinte. Eu falei, cara, isso é padrão dele. Isso é padrão. Ele fala, cara, eu fiz uma aula com ele, eu trouxe minha esposa também pra fazer, minha esposa só quer fazer aula com ele. Falei, é assim, cara, vai acostumando. É assim mesmo. E eu fui fazer uma aula outro dia com um professor dele, e eu não sei se ele fez isso, porque o cara me tratou do mesmo jeito. Eu falei, ele, uma vez por semana, treina os professores, ele dá uma clínica, e o cara vai atender do mesmo padrão. O Diego. O Diego legal, me falou legal, isso. Legal. Me deu esse feedback, eu falei, pô, eu vou falar isso pro Caramelo lá no podcast, Isso pra é legal, honrar, cara. porque pra dar um feedback pra ele, porque olha o que tá chegando. E eu achei sensacional, irmão. Parabéns, viu? Muito bom. Olha que legal. Isso que o Robson está falando, eu gosto muito de ouvir alguns podcasts, não só de esporte, como de outros lados críticos, porque, assim, é um conjunto, né? Você vai... Hoje, eu sendo empresário, a gente monta algumas coisas pra você entender. E era um podcast do GeoJ... Não, GeoJ não, do Paulo Vieira. Ah, você me mandou o link. Paulo Vieira, até mandei pra você. De você manter um padrão de atendimento. A pessoa nunca vai ser igual a você, mas ela precisa estar próxima. Ela precisa trabalhar com o seu olhar. Sim. Entendeu? Porque, assim, e é isso que vai ser o diferente. Até, assim, um dia, se vocês colocarem uma pessoa para fazer um podcast aqui de vocês, ou uma outra galera, fala, meu, se ela não for na mesma pegada, não dá certo. Vai dar diferença. Vai dar diferença. Então, o cara tem que estar com o mesmo amor de trabalho, Sim. com o mesmo carisma. Isso faz uma mega diferença. É aquilo que o Faz Ronan uma falou, merda. né? É o que o Ronan falou, né, cara? brilho no olho. Brilho no olho. E uma coisa legal de falar também pro Caramelo é, no dia que a gente chegou no clube, quando a gente entrou no clube e começamos a jogar beach tênis, ele pegou a gente lá, eu e a minha esposa Mônica, 20 minutos? Foi uns 20 minutos, não mais que isso. Eu lembrei aula. agora. Deu um flash aula. agora. Lá Que na aula. última quadra do lado esquerdo. Aí, ó, Nossa, o cara cara, lembra. que aula. Que aula. Você sabe, É muito assim, louco, 20 minutos para amigos, né? Para conhecidos ali, que a gente tava se Sem conhecendo. compromisso. Vem cá, que vocês vão entrar e vão já com uma noção. Cara, é diferenciado. É engraçado que às vezes a atendimento, pessoa, porra, mas você vem pro clube descansar e você tá trabalhando já. Cara, pra mim não é uma obrigação. Ontem, Dá pra ver. uma mãe de uma aluna convidou o Enzo, os amiguinhos dele, tinha uns 8 garotos. Tá até no Instagram aí. Eu dei uma clínica lá. Tava eu, Marcelo, a Lívia lá. Porque eu gosto. O que as pessoas chamam de trabalho, pra gente não é trabalho, é diversão. É muita Quando você paixão, faz né, o que você cara? gosta, não deixa de ser trabalho, cara. É muita isso paixão. mesmo. Entendeu? Então, Não, e você vai fazer isso. com muito mais qualidade. Com certeza. Ô, Caramelo, Deus. vou te falar uma Coisa boa, hein, Robson? coisa aqui, cara. E a educação física, cara, acabou te levando pra conhecer aí algumas partes do mundo, né, cara? Que experiência incrível. Fala pra gente como foi essa experiência aí de ir pra Portugal, ir pros Estados Unidos, ministrar clínicas de esporte com raquete, no caso aí o beach tênis, né? Fala aí pra gente. Aliás, me fala aí um pouquinho
como foi ser campeão Eu em ia falar isso, Aruba? Eu ia falar isso. Aí Eu, você ia falar? eu lembrei, eu falei, você foi campeão mundial? Ô, cara, O que é? o cara aqui é fera, meu parceiro. Esquecemos de colocar isso aqui. O cara vem e fala assim pra mim, Robson, eu vou pra Aruba. Eu falei, você tá de sacanagem, você vai fazer o quê? Aí o cara volta com caneco. Fala assim, meu, brasileiro é muito liso. Fala pra gente, irmão, como foi Brasileiro essa é liso. experiência aí, vai? Bom, assim, essa coisa do beach tênis, ela entrou na minha vida meio de hobby, Tá. né? Eu fui ali pra Santos, ali, né? E fui na verdade, no Rio. A gente foi fazer um evento lá de corrida, com a Rente a Pro lá, assessoria. E a gente falou, sabia que poderia ter beach tênis, comprei uma raquete ali fuleira na Decathlon, fui lá com a minha cara de pau Não, cearense. peraí, você foi pra Aruba assim? Não, calma que eu vou chegar lá. Ai, Né, de brincadeira. Ele começou lá. Aí eu fui pra lá, né? Comecei a brincar de beach tênis ali, pá, no Rio ali com os caras. Aí volto eu pra São Paulo, eu, o Marcel, o Fernando. Cara, com maior vontade de jogar beach tênis. Peraí, meu, vamos aqui começar a jogar esse beach esporte. Aí eu começo a jogar ali, jogar aqui, né? Eu tinha uns professores que jogavam bem tênis e um cara chamado Ed, que é um professor meu parceiro e irmão. Falei, meu, esse cara é alto, no beach tênis vai dar sucesso. Falei, meu, você não quer jogar beach tênis comigo de parceiro? A gente começa a treinar. E começamos a treinar junto. Eu, ele, o Marcel, o Fernando, né? Montamos um espaço dentro do jockey de beach tênis, já pensando em negócio. A gente viu o negócio, entrou como hobby, já pensou como em negócio. monetizar já. Né? Oportunidade. Então a gente foi Legal. uma das primeiras arenas em São Paulo com beach tênis ali. Olha que Ela legal, contava cara. na mão, assim. Hoje tem várias. E daí falou, meu, vamos treinar e vamos começar a jogar uns torneios, né? Dá pra se divertir aí. Esse esporte é novo aí, dá pra gente ainda brincar um pouco. E eu já mais velha, liberando meus 30 e pouco, 37 pra 40 ali, vamos brincar. E o Ed novinho, começamos a jogar, ganhou um campeonato ali, ganhou outro aqui, vai viaja pra lá e pra cá. Meu, tem um torneio internacional em Aruba, que é o berço do beach tênis, todo mundo gosta. Vamos. E embarcamos nessa. Chegamos lá, começamos a chegar. Era um torneio Advancers, né? É um antes do profissional, que desse torneio você já pode jogar os profissionais. E daí começamos a jogar, primeira rodada, e eu ansioso pra caramba. Eu tinha um pouco mais de experiência que o Ed na época, ali. E tá vendo, trazendo pra ele eu mega ansioso, né? Que eu sou mega ansioso pras coisas. Peitando o Ed. O Ed já me dá um esporro. Ô, cearense, fica quieto aí, deixa eu jogar. E daí, meu, a gente se divertiu muito. Jogando, meu, a gente entra na quadra central. A gente começou uma fora, que era final, a semifinal. Aí logo em seguida fomos bem e fomos pra final. Aí começamos a jogar ali a partida 1-1, 1-0, 1-1. Os caras falaram, meu, acabou o jogo na quadra central. Vocês querem ir pra lá? A gente falou, lógico, 4.000 pessoas. Quadra central, Nossa, 4.000 pessoas assistindo. Meu, e aquilo ali é um caldeirão. Um caldeirão. Cara. Sim. Aí eu falou, vamos agora. Quer começar 0-0? Vamos, porque tava 1-1, né? Uhum. Entramos na quadra central. Falei, Ed, presta atenção. A gente foi convidado pra essa festa, cara. Vamos aproveitar até o Vamos final. comer esse E bolo. o Ed grandão, sangue no zóio também. Cara, a gente jogou, cara. Meu, jogou. E assim, foi um jogo que deu um tanto ibope que a gente ficou conhecido pro mundo inteiro aí. E a gente se divertiu. E isso virou pra gente até um negócio. Então a gente leva isso como esse slogan aí de campeão de Aruba. Foi na categoria de Versus, mas tem um mega valor ali Porra. pra galera do beach tennis ali que tava começando tudo na época. Acho que foi 2017, 2018 aí. É. Bem, foi bacana pra caramba. E a gente leva como experiência. E depois joguei outros torneios, mas depois eu foquei mais pro lado treinador e o Ed foi mais pro lado profissional, até porque ele é mais novo do que eu, né? Esse é um pouco da história do tênis lá atrás. Que legal. Eu tava até conversando com o Robson aqui fora, você tem que saber qual timing você tá pra você fazer a transição pra onde você quer ir. Você quer investir pro profissional ou você quer investir pro profissional dando aula, sendo coach, Red sim. Pro? Aí você... O Caramelo, e hoje o beach tênis, ele tem essa mesma questão do time pro cara ser profissional e continuar como amador, um bom amador para continuar brincando e só ganhar dinheiro, de repente se profissionalizar, falando profissionalmente, como professor. Ele tem esse time também, igual o tênis, igual você falou? Em questão da idade? O beach tênis, ele te permite ir um pouco mais longe, você começar mais longe. Então, por exemplo, vou começar no beach tênis com 13 anos aí e vou seguir a carreira profissional. Uma Consegue. janela maior. Vou começar aí com 14, 15, ele ainda te permite. Sim. Porque você vai ver, tem profissionais aí que estão quase 50 aí e competem E tão indo pau bem. a pau com os caras. Legal. É que assim, Se só que você um tem que cara escolher. com 18 anos falar, meu, eu ainda quero ser profissional, ele ainda consegue, de repente. Consegue. Agora o tênis O beach não. tênis, o tênis é não. diferente. Tênis é Ai, diferente. que legal. Ele tem muita mais ferramenta, é complicado. Caramelo, agora vamos falar de
grana, money, Din-din. Disney, porque o personal que tá aqui, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter sucesso. E o Caramelo é um cara que vê dinheiro e oportunidade em tudo. Você viu, né? O cara falou aqui que foi lá conhecer o beach tênis no Rio de Janeiro, começou a jogar, voltou pra São Paulo e já entrou de sócio com os parceiros dele na Beach Arena. E é sócio. Caramelo, com tênis, como é possível ganhar dinheiro? E com beach tênis, como é possível ganhar dinheiro? Bom, o tênis ele é um mercado um pouco mais complicado, porque se você não aprende a jogar tênis um pouquinho mais cedo, as habilidades já complica mais. Você pega um garoto de 10 anos jogando tênis e pega um professor que começou recente, toma um pau. Ele não consegue mal trocar bolinha com o moleque. Não consegue, daí o cara já te castiga. Tá. Daí o cara não quer nem mais ter aula com você. Então isso é um pouco complicado no mundo do tênis, as pessoas acham que é fácil. Já no beach, não. No beach ainda tem pessoas que conseguem enganar. Hoje, um pouco menos, porque o mercado... Enganar, viu? Não é dar aula, é enganar. Hoje, o mercado menos, porque assim, uma pessoa que ela teve uma aula com um profissional capacitado e você vai ter aula com outro profissional meia boca, Já saca na hora porque ali, tem já. muita gente, então Sim. o mercado cresceu. Antigamente não, tinha pouca gente, então você conseguia enganar. Hoje você já não consegue mais. E o tênis, cara, você tem que ter um nível bom de tênis, né? A gente tem as classes, né, que você joga, tudo. Então, isso te permite ser um bom profissional qualificado. Legal. Você tem que ter um nível de trocar bola com o aluno. Lançar bola. Lançar bola é difícil. Parece que é fácil, mas não, é difícil lançar bola. Então, isso a pessoa já vê de primeiro. Então, ela já te condena. Né? Sim. E outra, sem saber o conhecimento técnico. Sim. O tênis, você tem muitas ferramentas ali para ensinar. Então, é complicado. Então, se você não passou muito tempo ali trabalhando com tênis, é complicado. Então, por isso que é legal que o garoto, ele comece pegando bola, que ele fica o tempo inteiro ouvindo o professor falar, ensinando. Então, é um estágio para ele. Ele não sabe, mas é um estágio. Processo Aí, também. depois ele começa a jogar, treinar. Daí, ele começa a ter ferramentas Legal. para poder trabalhar. Daí, ele vai fazendo curso, né? Vai se fazendo faculdade, vai desenvolvendo ali. desenvolvendo. Então, tem E um aí pouco o cara disso. começa a dar aula, financeiramente é rentável, vale rentável. a pena. Hoje, um professor de tênis médio para bom, ele vai ganhar uma média de hora-aula de 150 a 200, chegando a 300 a hora-aula. A hora. Legal. É uma média boa. Tá. Uma média Né? boa. Hora-aula, cara, com um aluno, ele consegue Um fazer aluno, isso. um aluno. É uma aula de É. personal. É uma uma aula aula de de personal. personal. É. Ô, Caramelo, aí... Isso a gente tá falando de aula social, né? Daí treinamento é um pouco mais É um caro. pouco mais caro. Então o professor, ele precisa vivenciar o esporte, Ele começar precisa pegando vivenciar. bolinha. Se ele, o mínimo que ele souber de tênis, de repente ele pode dar uma aula para criança que não tenha um nível muito avançado do Ele tênis. consegue ali ter uma didática boa. Às vezes a gente fala, você não precisa ser um grande jogador para dar aula para criança. Pra ser um Criança que eu ótimo falo professor. é criança pequena mesmo. 4, 5, 6, 7, de 10 para baixo. Num social ali. Aí ele tendo uma expertise legal, entendendo de criança, ele consegue... Já ia falar sobre isso. isso Aí mesmo, tem que entendendo a faixa de desenvolvimento motor da Total. criança, Isso. para saber, por isso que é a importância da A educação faculdade. física. A gente ouviu falar muito do Galahu, que Sim. você tem o desenvolvimento motor, a fase de desenvolvimento onde ele vai fazer trabalho de manipulação, de objeto, de material. Então, saber encaixar as aulas, a didática entra A didática aqui, viu? entra na Então, é faculdade importante ensina fazer isso. educação física para entender o que eu tô falando agora. Esse curso Kids que a gente dá, né, junto com a Kirby aí, Beach Tennis, junto com o Renan, o que a gente valoriza muito? Essa parte da pedagogia da criança. Né? O cara que estudou Galahu, Vygotsky. Então, o cara entende a psicologia. E criança é psicologia. Total. Cara, eu ganho muito as crianças nas psicologias. Na Vocês veem lá psicologia. no clube, eu pego as crianças... Ele é viu verdade. ontem. É. Ele tava lá no clube. Quantas crianças tinham Ontem, comigo lá? 5 minutinhos que o Caramelo encostou lá, apareceu 8 crianças. 8 crianças. É Ainda o tio Caramelo. Ainda eu O tio brinquei com a Caramelo. mãe ainda. Eu falei assim, não deixa eles perto de mim que vão virar meu cliente. Foi Moleque mesmo. lá, meu, eu pareci do nada lá. Porque é psicologia, é o jeito que você trata a criança, é Verdade. a forma, é o carinho, é o abraço, é o olho no olho. É isso mesmo. Então, a criança, ela passa por um processo. Então, uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela está numa fase lúdica. Não tem por que, sei lá, achar que uma criança vai sair um grande jogador. E o pai não entende isso. Ele acha que a criança tem que sair lá já jogando. E não é assim. Você tem que ir pegando o gostinho com a criança, trabalhar a parte motora dela, trabalhar a parte física, as capacidades dela, cognitiva dela. Hoje em dia, a gente tem várias crianças com vários problemas aí. É verdade. né? É importante o professor saber qual fase
a criança está. Não é o pai e a mãe que vai saber, porque eles Não não é. são profissionais da área. Eles não têm essa expertise. O Caramelo hoje desenvolveu a metodologia dele, né? By Caramelo Kids, Caramelo Kids. E ele desenvolve muito bem esse trabalho. Caramelo, e passando então pro beach tênis, como que o professor consegue monetizar o trabalho dele e ganhar dinheiro com isso? Um profissional de educação física que saiu e quer trabalhar com beach tênis. E valores também, valores também. O profissional de beach tênis hoje, ele assim, tem um mercado muito promissor para eles. Eles têm que aproveitar essa oportunidade. Ainda está crescendo? Está crescendo. Tá. É assim, às vezes ela para de crescer numa região, certo? Por exemplo, São Paulo. Ela cresce, mas ela está crescendo um pouco mais lenta hoje. Por quê? Você tem os terrenos que são muito caros. Então, uma quadra que era de beach tênis ali, uma arena, ela vira um prédio daqui a pouco. Então, o cara já faz pensando que daqui 2, 3 anos vai virar um prédio. Uhum. Então, assim, aí parece que o beach tá acabando. Não é que ela tá acabando, o mercado de São Paulo que é diferente. Mas você vai pro interior, vai para as outras cidades fora aí, Fortaleza, o cara tá construindo, prefeitura, eles têm uma Bancando. média de construir não sei quantas arenas lá para o beach tênis explodir lá mais Legal. ainda. Você vai para Natal, Recife, vários lugares que eu viajei dando os cursos, assim, crescendo muito. Interior, então, é atração pra galera. Então, assim, tem público para você trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Então, o cara tem... E hoje em dia, existem nichos. Então, qual nicho você quer? Você quer o nicho das crianças? Você quer o nicho social? Você quer o nicho das damas? Você quer o nicho do treinamento? Você quer o infanto-juvenil? O que você quer? Então, Isso você tudo tem dentro que... do beach. Dentro do beach. Né? E fora dentro do beach, quando você monta uma arena, cara, ela tem vários nichos. Você tem a loja, você pode ganhar dinheiro. Tá. Você tem o bar, que você pode ganhar dinheiro. Você tem os eventos, que você pode ganhar dinheiro. Você tem as clínicas, você pode ganhar dinheiro. Tanto que os italianos estão tudo no Brasil. Dando clínicas. Dando Pra clínica ter e dando produto. aula, morando. 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 Tá. Por exemplo, o Stank que veio aqui, ele tá treinando vários italianos com preparação física, porque assim, a gente tinha o beach tênis como um esporte não profissionalizado. No sentido, não que não tenha profissional jogando, profissionalizado no sentido, tipo, ter um treinador. Os caras não tinham treinador. Em equipe, você fala? Eles treinavam entre eles. Então, você tem um treinador, você tem um preparador físico, você tem um psicólogo, você tem uma arena parceira para você treinar, você tem a sua equipe ali para viajar com você. Olha que legal. Então, isso que a gente fala que é Uma equipe profissionalizar. multidisciplinar, E né? o tênis, Muito você bom. já tem isso. O tênis é centenário. Então, isso que a gente fala. Então, existe muito nicho. Então, por exemplo, eu vou dar aula dentro de um clube Pinheiros, por exemplo, que eu fiquei lá há 6 anos. Cara, o nicho lá é absurdo. Né? O nicho lá é absurdo. Por quê? Você tem muita gente jogando beach tênis. São mais de... Lá, tinha uma fila de 1.000 alunos. Fila. Caraca. 1.000, fila. Na época que eu tava lá. Caramba. Olha isso. Entendeu? Acho que o número lá de beach tenista, acho que dava quase 4.000 beach tenistas, sei lá, coisa assim. Olha isso, meu. É muita bastante. coisa. Caramelo, então é o seguinte, você me falando isso, eu posso dizer, para quem está nos assistindo, professor de educação física, que não deseja ser treinador ou professor de beach tennis, mas quer trabalhar com beach tennis, quer pegar uma fatia desse Uma bolo. fatia tem. O cara pode ser preparador físico. Pode ser preparador físico, que é a área que encaixa você, seu personal. Ele pode ser um personal de um atleta. Ah, você chegou a ser trabalhar com Exatamente. uma... Trabalhei com você, uma inclusive. aluna, né? A gente fez um trabalho junto. Com Então a a gente Luísa. pode ter parceiros hoje. Que nem eu tenho parceiros. Por exemplo, tem tantos caras que me ajudam na preparação física lá, ou eu faço algum trabalho, ou até um ortopedista. Ah, meu aluno se machucou. Beleza, para quem vai? Paulo Baroni. Vai lá, arruma o joelho do cara. Caramelo, ele precisa fazer um trabalho específico na areia, tá? E se eu não tivesse o conhecimento da educação física, eu não conseguiria fazer esse trabalho com esse aluno. Ele confia em mim, a gente tá falando de um ortopedista renomado. Legal. Entendeu? Ele tem físio dele tudo, né? Chama até Sports Lab lá. Ele manda para mim esse aluno que a gente tem em comum, fala, ó, você vai fazer um trabalho na areia X assado, ó, o limite dela é esse, ela não pode fazer esse exercício, mas já vai dando ritmo para ela que ela já tá preparada. E aí, personal, sacou? Tivemos a mesma sacada, pode falar. Você sacou que pessoas precisam de pessoas? O Caramelo tem sucesso no trabalho que ele faz por causa dos parceiros também. Não só por causa dos parceiros também, mas também, paralelo. Parceiros. Então você precisa de parceria. Você pode. Eu acabei de falar aqui que você pode ser um preparador físico do beach tênis também. E ganhar uma fatia aí desse bolo do mercado. E pro personal que de repente teve Que legal. a aula cancelada pelo médico, porque acontece muito isso, pega o telefone do médico, liga pro médico e mostra a sua capacidade
de conversar com o médico e Isso. falar, doutor, eu estou por dentro da lesão dele e eu quero ajudá-lo, né, junto Sim. a você aí, a melhorar. E eu mandava todos os vídeos pra O ele. médico, das aulas, ele vai todos. ver aquilo com diferença, né, com diferencial e vai falar, opa, então Opa, esse beleza. professor me ligou, cara. Então pode continuar treinando. É. Então, olha a sacada. O Caramelo, e você tinha uma parceria também, ou tem ainda, né? Uhum. Com a Sports Clinic Eu ia também, né? comentar dele, que isso Pode aí é um grande falar, parceiro. pode honrar aí o cara, Então, porque... a Sports Clinic é um grande parceiro. A gente se conhece há mais de 20 anos, da época da faculdade. Quando eu sofri um acidente de moto, que o cara veio na contramão e me pegou, Eu lembro por disso. Deus, a Bis, ela tem uma bolha. Bateu no meu joelho, então que ela me ajudou. Então, eu não rompi total os ligamentos. Então, foi parcial. E o Fábio, da Sports Clinic, que é um grande parceiro aí, ele trabalhava no São Paulo, né, na época já, e estagiava na faculdade, lá na USEC. Ele falou, pô, eu jogo tênis também, cara, eu gosto de jogar tênis, tá, não sei o quê. Eu vi que você é do tênis, você se machucou, pô, deixa eu cuidar de você. Eu falo, cara, não tenho nada, vamos lá. E daí esse cara cuidou de mim e virou um parceiro, irmão aí, cara, Sports Clinic. Eu mando muito clientes pra ele manda cliente pra mim, a gente, cara, é parceirão. O Robson também frequenta lá também. É um lugar que não parece estar numa clínica. O cara te abraça de um jeito, tem um coração absurdo. Foi a que você fez umas propagandas há um tempo Foi a atrás. né? Sports absurdo. Clinics e a gente precisa honrar aí o Fábio Sperling, que é esse parceiraço aí. E, cara, eu hoje acabo competindo, beach tênis, tudo quando dá tempo aí, cara, e meu joelho tá 100%. Zerado. E depois eu tive uma outra lesão, né? Que foi no futebol lá que eu rompi. Aí é aquela coisa, o cara não sabe, ó, se não tem as manhas, não entra não. E, meu, Futebol... estresse ósseo, 8 parafusos Caramba, cara. no tornozelo ali. E ele que cuidou de mim. E E coisa hoje eu legal. continuo trabalhando, graças a Deus. Tudo graças ao networking, né? Sim. Personal. Parceria, O cara. networking é importantíssimo. É isso aí. Cara, que Caramelo, legal. me fala agora uma coisa. Grana. Como que o cara vai ganhar grana? O cara quer... Uma galera tá aqui do outro lado querendo saber, eu consigo ganhar dinheiro com beach tênis ainda, com esse monte de gente fazendo curso de beach tênis, estudando. Fala aí, é Ó, possível ganhar grana? Como que Você funciona? vai ganhar dinheiro. O mercado ele tá propício hoje pro beach tênis e pro tênis. Tá. E os outros esportes de raquete. Galera, presta atenção. Você que gosta de esporte de raquete. Fala olhando pra aquela câmera ali, ó. É aquela câmera? É Ó, aquela ali, ó. Pickleball, paddle, tênis, beach tênis são os 4 esportes que mais crescem. Esses esportes estão dando muita grana. Se especialize, busque curso e corra atrás. Você vai ganhar dinheiro com qualquer um deles. Eu jogo os 4 esportes, Robson. Qualquer um que eu Todos for estão ali. em crescimento. O pickleball é o mais recente É o mais agora. novo, é. Não é difícil de jogar. Eu fiz o Né? Não é curso e difícil comecei a jogar. Não é difícil de jogar. Tem um mercado grande aí para explorar também. Né? Tem o Chico Ball, que é um cara super gente boa aí. Manja muito. Que ajuda a jogar. Fiz uns cursos com eles aí. Assim, você pode dar aula em escola. Você pode dar aula nas academias de tênis. Estão abrindo pickleball. Nos clubes. Os clubes estão tudo colocando pickleball. E você consegue explorar esse mercado. E dá para ganhar dinheiro. Beach tênis hoje que está em alta. Quero me especializar. Corra, primeiramente, treinar. Eu tenho um parceiro hoje que trabalha comigo do lado da minha quadra. Em 2 anos, ele começou a jogar beach tênis. Eu preparei ele para o mercado. Sabe onde ele surgiu? Num evento na Praia de Riviera. Eu chamo ele de Jotinha. Hoje ele trabalha do meu lado, é meu braço direito. Começou, era um caiçara. Você olha o cara e fala, cara, esse cara não tinha nada. Muito legal, meu. Lembra da oportunidade Verdade. que eu falei? Exato. Ele pegou a oportunidade. E ele falou, cara, tem oportunidade. O cara trabalhava em bar. Sabe, você via, esse cara não vai dar em Sim. nada. Peguei ele, falei, quer ir pra São Paulo? Ele falou, quero. Ele viu a oportunidade, ele gostou do esporte, ele não sabia jogar nada, nada. Zero. Em 2 anos. Colocamos ele pra morar em cima da academia, começou pegando bola. Olha a Hoje o oportunidade. garoto é meu braço direito. Esse final de semana agora tava jogando um torneio, foi até campeão, foi super bem. Já tá jogando uma categoria A profissional aí. A Que galera já legal, respeita. Já tem alguns trabalhos particulares só dele. Trabalha no Clube Paulistano, trabalha na Beach Arena, trabalha em condomínio e uma outra arena aí. E assim, cara, é um garoto nota 10, cara. Vai ser pai de novo, vai ter o sustento dele com o beach, tênis. Um garoto dele, sabe quanto que ele deve ganhar? Eu vou até chutar, não sei quanto ele ganha, mas eu vou chutar. Ele ganha de uns 10 aí, pode chegar a 15. Que legal. E uma coisa que o Robson já Tá. falou aqui, E o professor de beach tênis pode ganhar mais que isso. mais que isso? Mais. Ó, vou te falar, de 20 galera. a 30. Um cara top ganha de 20 a 30. 20 a 30 mil reais o cara pode ganhar
com o beach tênis. Se, Caramelo, o cara que não for top, manjar muito, no mínimo, ele ganha 5 mil reais por mês? Sem Fácil. fazer muito esforço? O cara consegue ganhar no beach tênis, trabalhando 8 horas por dia, ele ganha 5. E aí, galera, tá bom ou não? Segunda a sexta? Segunda a sexta, você pode trabalhar e jogar os torneios. Caramelo, ali. se o cara montar uma aula ali, um grupo com 4 pessoas, cada pessoa paga mínimo quanto? Ó, vamos chutar baixo. Baixo É. o ticket ali, tipo, cada profissional vai pagar uma média, 80 por hora. 80. Tá, É cada barato, pessoa. é. Cada Que vão pessoa. adorar. Isso em São né? Paulo, tá? Porque muda muito, né? E vão adorar Litoral, pagar só interior, isso. os valores mudam bastante, tá? Tá. E vão adorar pagar só isso aqui em São Paulo. Só 80 reais por aula. Então, você calculando ali, né, por mês ali, 320 reais 320 reais ele por vai hora. pagar por hora. por hora. É a hora do Isso aí. professor. Se ele pegar uma quadra e ele alugar essa quadra, ele vai pagar em média de 100 a 150 o valor da hora aula. Então ele vai pegar 320, paga Tira 100 ou 350. 150. Quanto que ele já tem por hora aí? Caraca, velho. Personal, você entendeu essa conta? E o cara Vamos sem ser repetir de personal. novo? Pode ser? Sem Repete de ser novo, olha personal. ali, Caramelo. Como Vamos que é, chutar como uma que é a média. dinâmica? Ó, o Caramelo já tá montando Ó, e esquematizando olha a média, pra faz a você. conta aí. Você. Ó, Vai lá, a fala média de da novo. conta ele vai pagar por hora a média, de 80 a 100. Cada aluno. Cada aluno vai Aí pagar ele pega de 80 a quatro. 100. Quatro- Certo? Aí ele pega 4 alunos. Fechou? Certo. Vai ter 4 alunos ali, 320. 320. Desses 320 que Ele ele vai pega, tirar ele vai ter que 150. pagar uma média de 100 a 150 o valor da locação da quadra. Coloca 150. Coloquei 150, vai dar 150. 170 reais a hora. 170 reais. Multiplica isso aí por mês, cara. Quanto ele vai ter aí? É uma Trabalhando 8 horas por dia? aula, é uma aula por semana? Isso, uma Uma hora por semana. aqui, Uma hora ó. por Se- semana. Isso se o cara fizer Uma aula por duas... semana. É vezes 4, ele vai ganhar... Não, aí você faz isso. Não, Agora você é vai fazer vezes igual. 4, entendeu? Vezes 4 aulinhas. Só nessa aula, 680. Aí, ó. Nessa 680. aula. Nessa aula. Nessa E aí, aula. se a pessoa Se decidir ele falar, a faz gente isso vai 8 fazer horas 2 por vezes. dia, putz, cara, maluco, Entendeu? voa. Então é isso, galera, sacou? Então é uma forma aí, ó, o Caramelo já estruturou pra você sabe o uma que- forma de ganhar O mais dinheiro. interessante do beach tênis que o investimento não é tão alto quanto o do tênis. Porque o tênis, você parar pra pensar, o cara para ser um bom profissional, ele tem a raquete para investir, que ele compra uma vez, vai durar anos com ele lá. Só que a corda, se ele joga bem, a corda pode quebrar, tudo. Uma corda custa de 80 a 100, pode chegar a 200, depende da qualidade da corda. Daí ele tem o tênis, que ele precisa comprar um tênis bom, vai de 300 a 600, pode chegar a 1.000 o tênis. Aí você tem o uniforme do cara, a roupa, o cara tem que estar bem trajado. Galera, profissional, Aí, ó. alinhado, Chegamos. cara, alinhado. Chega alinhadinho, arrumadinho, né? Desodorante, barbinha feita. Né? Isso, todo mundo pode ter barba. Robson sem barba. Cabelinho eu no uso topete. Ralezinho, topetinho. É Isso é importante. importante. A aparência. A aparência é importante. O aluno Conta, observa. né? Não chega largado na aula, raquete feia, bag largado. Bermuda sabe, o material. florida. Invista no seu material. Isso pro personal também. Legal, Cara, você vai Caramelo. dar um personal, o cara não tem um elástico, o cara não tem um cone, o cara não tem um material adequado, uma escadinha. Nada. Primeira coisa que eu falo no curso, invista no seu material, esteja pronto para a guerra. Cara, você vai pra guerra, você não vai estar pronto, vai tomar tiro. Colete, arma, você tem que estar preparado, cara. E pra você, personal, que não tem material e quer ter material, quiser, entre em contato com a gente que a gente vai lá e consegue um desconto especial pra você da Traix. Ó, É aí, ó. A Traix, nós temos um parceiro aí e Muito- podemos ajudar você a montar o kit personal desconto bom, trainer né, com Robson? desconto pra vocês. Boa, Caramelo, gostei, porque a gente bate nessa tecla o tempo todo, parece óbvio, mas não é. Eu A queria- vestimenta faz parte. Eu Posso queria falar uma tirar coisa do esse material? módulo do curso. posso falar uma coisa do material? Deve. Existe várias expertise dentro de você ser um professor, né, ou empreendedor. Existe o professor e o empreendedor. Existe o personal e o professor. Sim. Por isso que alguns professores ganham alguns rótulos. Então, o cara é professor. Professor ou estagiário. Talvez estagiário ou professor. Aí vem o quê? O personal. Aí vem o cara que ele pode ser o coach. Aí tem o cara que pode ser o head pro. Ele vai ganhando. Ou o cara que pode ser o gerente da academia. O cara ele já está acima. Então, você vai se graduando. Quando você vai se graduando, você vai ganhando algumas expertise também. Porque você está um pouco à frente da galera lá. Então, é importante entender isso, o processo. Quando você cria esses processos, automaticamente você tem que se diferenciar do mercado. Por que eu me destaquei no mercado? Porque eu fui criando produtos. Isso que eu ia falar agora. É, Produtos. Você vende produtos, né? Não, mas o produto que eu tô falando, eu vou falar desse produto da Caramelo Sports e vou falar de produtos particular meu, diferencial. Diferenciais. Vamos lá, vamos entender vocês, vai, o mundo de vocês. Vocês são personal, certo? Sim. Só que hoje,
o mercado de esporte, ele é muito grande. Rob, você vai ser personal de jogador de futebol. Você gosta de futebol, cara. Vai ser personal de jogador de futebol. Eu lembro que você teve um. É. Você deveria ter puxado mais ainda. Imagina quantos jogadores de futebol. Jogador de futebol, ele tem ego. Pega lá o... Cara, que ele é forte pra caramba. O cara O Hulk. Não, o Hulk não. Jogador do São Paulo? É o... Não foi do São Paulo. Foi do Santos e do Palmeiras. Que ele dá palestra hoje. Jogador? É, o jogador. Jogador? Que é forte pra caramba. O... O Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto. Cara, Tá. esse cara pegou um nicho excepcional para esse jogador. É, Então, você imagina pegando o nicho de vocês de personal e pegando o ego desses jogadores, os caras querem ser sarados. Sim. E você pega a especificidade do cara e começa a treinar. O cara tá lá fazendo os treinamentos, nem sempre os caras dão uma atenção 100% pro cara. Então, você pode melhorar uma coisa específica do jogador. Sim. Ser mais veloz, ser mais forte. Entendeu? Nem sempre eles vão ter uma atenção total. Então, existem vários nichos. O que eu fiz? Peguei nichos. Peraí. Ninguém gosta de dar aula para criança. Eu gosto de criança. Eu peguei, montei uma metodologia, desenvolvi uns cursos, que eu já gostava de dar aula de tênis para criança, e levei a minha expertise de dar aula de tênis, que eu, na Rente a Pro, né, eu viajava, além de viajar, eu dava muita aula em escola. Então, essas escolas americanas, grandes, cheguei a dar aula de tênis dentro de sala de aula. Então, você vai pegando mecanismo ali e coloca na prática. Então, eu peguei toda a minha expertise de dar aula para criança e levei para o beach tênis. Peraí, beach tênis é um esporte, a rede é alta, a quadra é grande para uma criança pequena de 4, 5 anos, então vamos reduzir tudo. Comecei a reduzir. E desenvolvi uma raquete chamada Racket Hand, que é uma raquete de mão. Uma expertise que eu trouxe do tênis. A gente já fazia isso lá atrás. E comecei a colocar nas aulinhas. Bolinha mais soft, bolinha mais lenta, rede menor, mais baixinha ali, a quadra menor, material lúdico, colorido. E comecei. E daí eu falei, abri um nicho. Eu não me dei satisfeito, fui convidado para dar curso. Comecei a viajar ao Brasil. Eu não me dei satisfeito, falei, peraí, cara, essa galera, criança, o pessoal mais velho joga, e o cara quando se machuca? Peraí, tênis, aula individual. Opa, peraí, beach tênis, aula em grupo. Esse cara precisa melhorar. Aí eu desenvolvi o Private Coach by Caramelo. Você quer melhorar, não quer? Seu saque não tá bom. Você vai fazer um Private Coach by Caramelo. Sabe o que eu fazia o ticket? Ao invés dele pagar 4, né? Porque o cara paga 4 aqui. Sim. Eu pegava esse 1, ele tinha que pagar pelos 4. Com 1, eu ganhava 4. Não precisava correr atrás de 4, correr O atrás Caramelo, de se você, em uma aula, você tinha 4 alunos, certo. cada aluno te pagava R$200, certo? Aí você teria R$800. Um exemplo. Tá. Um exemplo. Um exemplo. Tá. R$800. E aí você fechava esse horário não para esses 4, mas para um. Pra um. Aí ele pagava R$800, Aí ele era me o pagava Private Coach. o valor de uma aula. Uma aula particular, se ele quisesse mais, ele ia pagar mais. Legal. Um Private Coach eu cobrava, baixava só um pouquinho o valor Do que esses Né? 4 te pagariam. do que esse 4 me pagaria. Para ele ter uma aula particular comigo. Só que aí entra a minha expertise. Dentro do tênis, eu sempre gostei de trabalho de biomecânica. Já tinha feito alguns cursos com o Ludiero, que é um cara de gente boa, que entende muito de biomecânica e de tênis. E eu levei essa expertise que eu tinha lá pro beach tênis. Já sabia como que eram os movimentos do beach, já tinha feito curso, já tinha estudado tudo. Então, peraí, esse aluno precisa ser filmado, esse aluno precisa melhorar. Eu acelerava o processo de evolução dele. Que legal. Porque em uma aula, você tem 4 pessoas, como é que você vai dar atenção total 100% dos 4? Não tem como. Tá. Aí eu pegava esse cara sozinho, uma especificidade dele, falava, você pode trabalhar de 1 a 2 exercícios. Saque, devolução, forehand, backhand. E começava a pegar fundo nesse cara firme. Uma aula, 2, 3 aulas. E acelerava o processo dele de evolução. Então os caras adoravam, que era uma aula, cansa mais. Mas o aproveitamento e atenção para ele dobrava. O cliente, ele fala pra você, eu tenho dificuldade, por exemplo, no meu backhand e no meu saque. Aí você trabalhava Eu essas trabalhava duas... essas duas filmando, habilidades com ele. eu fazia todo um relatório e mandava para ele. Então era um Legal. trabalho diferencial. Então aí onde eu falo que é o Outro produto. outro produto. Então você tem uma Então, esteira de produto. Um esteiro. Então eu tenho o Kids, tenho o Private Coach. Aí eu falei, peraí, preciso usar mais, eu quero mais um produto. Aí eu usei o Recover. O que é o Recover? É o cara que se machuca de final de semana, tudo, e vai pro ortopedista, vai pra fisioterapia, só que ele volta com medo. Aí, Aí eu você vou faz na o manhã, trabalho. eu falo que eu pego na mão dele. Vamos lá, nós vamos junto. Eu falo, cuidar. O aluno se machucou, eu vou deixar lá o cara, nunca mais ligo pro cara, espera ele voltar na vontade dele. Não, Nunca mais ele eu volta. quero cuidar de você. Você é o meu Sacou, cliente. não?
Eu fui lá, pego ele, junto com o ortopedista, o físio, mando vídeo, Legal. tudo, ó. Esse é o recovery. Esse aqui. Porque eles não têm areia lá. E eles não vão conseguir dar atenção 100% pro cara. Aí eu acelero também a volta desse aluno. Caraca, meu. Então, O Robson. Olha Muita quanto nicho. sacada, né? Sabe o que eu fico pensando? Aí tem Tudo mais isso aí produto de ainda. graça, cara. Ó, Ó. você que tá acompanhando a gente aqui, pega o que o Caramelo tá falando aqui, põe 10% disso na sua cabeça, cara, que você vai estourar. Tem mais produtos. O outro produto que eu desenvolvi, professor, por exemplo, ele quer dar aula, já entrar no mercado, aí ele vai num curso. Num curso, cara, bom, tem 100 nego. 100 nego, você já viu, você já foi em curso. Eu fiz os cursos, né, Tem Caramelo? 100, Muita gente. tem 50, tem 20. É. Como é que um profissional lá vai dar uma atenção 100% para essa galera? Não vai. Aí eu desenvolvi esse private coach aí, eu pego ali o professor, falo, vamos lá, vou te ensinar mais exercícios. Eu ganho menos, tudo bem, mas a entrega que eu dou pro cara é 100%. A qualidade que eu dou para ele é 100%. Então eu vou lá, ensino ele a fazer os drills, ensino ele a lançar a bola, ou eu treino ele, porque às vezes tem professor Sim. que ele quer dar aula, mas ele não joga bem. Não joga bem. Ele não joga bem. Ele treina comigo e ele ainda aprende. Ele pode É uma formar tudo. mentoria, então. É uma Caramelo. mentoria. Uma E ele mentoria. ainda pode seguir as minhas aulas. Ele pode ir nas aulas comigo. Eu falo, ó. É eu uma falo que mentoria. é o uma By mentoria. Caramelo seguido. Você pode ir lá e me acompanhar nas aulas. Que daí tem todos os níveis durante todos os dias. Caraca, que Olha legal, assim, olha cara. quanta coisa eu fui criando dentro do beach tênis. Legal, olha que baita experiência. E o Caramelo, realmente eu acompanhei dois professores que vieram, acho que se não me falha a memória, lá próximo de Campos do Jordão, ali, Isso. veio acompanhar, fazer aula com o Caramelo. O professor veio se especializar com o Caramelo para fazer a mentoria. Os caras ficaram o dia inteiro com ele, acompanhando algumas aulas. Teve um que veio dos Estados Unidos. Veio um dos Estados Unidos. Falar em Estados Unidos, Caramelo, eu te perguntei Verdade, aquela né? hora lá sobre as viagens, verdade, você falou de acabou. Aruba. Me fala como foi essa experiência. Eu vou te falar uma coisa. Nós temos mais 10 minutos apenas. 10 minutos? Olha como passa rápido, tá? A partir de agora, 10 minutos. Me fala como Falamos foi. pouco ainda, né? Como foi? Não, eu tenho um monte de pergunta aqui. Me fala como foi essa experiência de ir para os Estados Unidos, fazer a clínica e Portugal. Tá. Eu vou falar Estados Unidos e Portugal, mas eu só vou contar em 2 minutinhos, um pouco antes Tá. dessas trajetórias que me deu a experiência de estar lá. Tá. Durante muito tempo, trabalhando pela Rentia Pro, trabalhando na Wilton Sports, que onde foi que eu alavanquei muito, né, assim, para o mundo do tênis, que eu falo que as oportunidades. Eu estava na Ípica, na Wilton Tênis, eles me ofereceram uma oportunidade para dar aula de tênis, né? E quando eu começo para entrar para dar aula de tênis, eles falam, não é o momento de você dar aula, você vai entrar na Rentia Pro para dar aula na escola. Eu falei, tudo bem, quero trabalhar com tênis, toda a experiência que eu tive. Aí, beleza. Só que eu muito safo, eu dando aula nas escolas com o Jorge, eu era professor para ele, e já de olho aqui. Então, eu treinava lá com os caras lá e dava aula aqui. Treinava e dava aula. O cara falou, apareceu uma aula, você quer dar aula na academia? Eu quero. E continuar na Rentia Pro. E na Ípica. Oportunidades. A vida é feita de pequenas e grandes oportunidades. Tem que estar pronto. E eu pronto com o curso, querendo trabalhar milhão. Comecei lá, aí apareceu uma clínica para dar no Broa, represa do Broa. E acho que é Jaú lá, se eu não me engano. Eu peguei e fui. Só para criança. Fui e ele gostou, o pai dele. A partir daí ele me falou assim, cara, foi a primeira vez que eu andei de avião, tá? Ele me levou pra Bahia para dar uma clínica lá. E nessas clínicas ia Meligene, ia só cara grande, cara. Nessas clínicas eu comecei a ir, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E daí eu comecei a pegar uma expertise de fazer clínica, trabalhando com a família do Jorge, com a família Procopio. Fui pegando experiência com clínica, né? Aí eu pego essas experiências com clínica que eu tava dando e peguei e levei pro beach tênis, né? E lá era legal, falando de nicho. O Robson me conhece, sempre trabalhei com dança, né? Sempre, a gente nem falou disso. É Eu verdade. sempre gostei da dança aí. Um adendo. É um adendo. O cara dança muito, além de Demais. tudo, meu. Aí brincava com ele na faculdade, o cara rebolava uma reboladinha pra direita, uma pra esquerda e ele finalizava a noite. Vamos lá, meu E parceiro. daí, criando produtos, falei, meu, trabalho com dança. E no tênis aparecia um produto de um curso americano que eu fiz. Eu lembro que chamava Cardio Tênis, que era movimentos com a raquete, circuito de atividade física e depois drills. Para quem não sabe o que é drills são exercícios, tá? É o que você coloca ali para fazer dentro da proposta do tênis, hoje beach tênis, então são os exercícios. É um Boa. conjunto de exercícios. E daí eu comecei a usar o cardio tênis com a dança que eu gostava, colocava, tem lá no Facebook, deve ter vários lá,
em Comandatuba, Iberostar, putz, só hotel chique eu ia, cara, não Coisa pagava boa. nada, eu amava. O cara achava que eu não queria ir, eu queria ir em todos. O cara coloca um remeleixo lá no meio dos movimentos, é Dava incrível. clínica de tênis, o cardio tênis, e aí depois ainda a mulher falou, pô, mas você gosta de dança? Eu falei, gosto. Comecei a dar aula de ritmo, criei mais 2 produtos. Então, Sensacional. eu acho a brecha e eu pego as expertises que eu tenho e transformo em negócio. Isso Olha que mesmo. legal, meu. Então, isso é bacana. Bom, puxando para a clínica. Foi Aí só um você pouco de onde viajou. veio a Por expertise. que, tá? que você começou a viajar? Isso, aí beleza. Aí eu peguei toda essa expertise, de clínica e tudo. Falei, cara, lidar com pessoas para mim não é o problema. E eu trabalho, às vezes, meu improviso, eu trabalho melhor do que se eu tiver que decorar alguma coisa. Eu peguei e recebi um convite de um amigo meu, que eu tinha jogado um torneio de beach tênis com ele. Ele largou tudo no Brasil e foi para Orlando. Chama Orlando Beach. Um grande abraço aí, Mal aí. Me acolheu super bem na sua casa e eu vou voltar, hein? Boa. E eu peguei essa oportunidade. Falou, cara, vem pra cá dar uma clínica, pô, a gente gosta de vocês, tem uma metodologia bacana, tudo. E ele me chamou, foi o primeiro que ele chamou. Aí depois eu vi indo uns caras grandes, né? Indo uns italianos, brasileiros. Falei, caraca, eu tô perdendo a oportunidade. Falei, não vou perder, não. Eu vou. Abraçou. Peguei, já tinham visto ali tudo bonitinho, cara, comprei a passagem. Eu sou tão sortudo que eu comecei a dar aula pra um cara da Gol. Eu ganhei. As Eu coisas. conquistei Você é a- sortudo, não, irmão. Você Cara, faz por onde, verdade. você faz por merecer, O cara cara. é um americano, ele gostou de mim, cara, e pô, eu falei, não, queria, né, um desconto aí nas passagens. Aí o cara me deu as passagens, eu falei, vambora, Cara, partiu. vou te falar, você é tão merecedor, irmão, que vou te falar. Partiu. As coisas aparecem na sua vida porque você merece. Porque você merece, é Mas verdade. você sabe por que essas coisas acontecem? Que eu falo, você tem que pôr amor no que você faz, cara. É isso. A galera trabalha por dinheiro. O dinheiro é importante, dinheiro é importante. Mas porque é uma você vai- consequência, né? Mas, cara, fazer o que você gosta é muito melhor, cara. A resposta vem. A resposta vem. Boa. Aí eu peguei, ele fez o convite, eu organizei ali e tal, os dias, cara, e fui pra lá. Cearense sozinho. Já tinha ido uma vez, né? Do Ceará para o mundo. Foi assistir o Miami Open, eu fui uma vez com ele, com o maior medão de chegar lá. Foi igual o Robson na viagem dele. Sem falar ninguém. uma palavra em Sem falar uma inglês. palavra. Com o Jorge ainda fui desbravando ali. Aí peguei e fui. Aí tô indo pra lá, né, nessa viagem e tudo lá, ainda no caminho. Ele foi lá me buscar, tudo, né? Me levou pra lá. Aí cheguei lá, comecei a dar as clínicas de beach, né? A galera gostando, tudo. Eu não sabia. Ia ter uma gravação lá. Depois, a galera da ESPN. ESPN. Lá, Olha aí. cara, lá. Imagina, um cara de lá era tipo o Jô Soares aqui. O apresentador. Apresentador, o cara era tipo pica lá, cara, e eu nem sabia. Né? Tem até lá no meu Instagram lá. Não, quando ele me mandou o link, eu falei, que esse cearense tá dando entrevista pra ESPN? Mano, o negócio assim, eu falei, caraca, aqui, meu, lá fora. Foi muito legal. Isso é predestinado. Aí vem aquela Sim. palavra, você tem que estar preparado. Preparado. Você tem que estar preparado. Eu tava preparado, cara. As coisas legal. acontecem no momento certo, no dia certo. É verdade. E eu fui, cara, dei clínica pra galera, curtindo tudo, meu, lá. Meu, puta, o cara saiu Foi um feliz sucesso da a vida, clínica. foi um sucesso, atendendo todo o público. Onde ele me levava, eu ia fazer a clínica, ele queria que até que eu ficasse lá com ele lá. Eu falei, eu vou voltar, deixa só meu filho tá bem no tênis que eu volto Eu aí. volto. Então, foi oportunidade, isso foi uma delas, né? E Portugal. Aí, Portugal, vem Portugal, né? Uma amiga minha, né? A Ida do vôlei, uma grande parceira, gente boa. Ex-atleta profissional, famosíssima no voleibol. Um grande beijo aí pra Ida Ida. do voleibol que acolheu o Caramelo na casa dela, né, Tá Caramelo? lá em Parede, lá em Portugal, lá pro lado de Cascais. Ida do lá. voleibol, seleção brasileira de voleibol. Aí ela me convidou, né, pra fazer as clínicas lá, tudo, cara. E, ó, tem brasileiro aqui também, tem uma galera. E coincidentemente, eu tinha até alguns alunos lá perto, os caras foram lá. Pra te ver. Olha o grande lance de legal. você fazer um bom trabalho. O cara vai até lá. O cara larga o que ele tá fazendo e ele vai lá te encontrar. Então, fui lá, dei as clínicas, uma mega experiência lá em Parede, Cascais, ali perto ali. Puta, viajei Lisboa ali inteiro ali. Fui para um outro lugar que para uma amiga nossa, até do São Paulo, tava lá, dando aula de beach tênis, em Matozinho, me convidou também. Então, fiz 2 clínicas, Matozinho e em Parede, que ali perto de Olha que Cascais legal. ali. Então, meu, viajei Portugal ali, meu, vários Caramba, lugares que legal. ali. E fez clínica. E dei clínica. Dando Eu fui... clínica. E tem outra, fui num casamento lá. Casou tudo. Caraca. Fui num cara foi casamento lá. Olha que espetacular. Fui num casamento, tipo, global o negócio. Que show. E assim, as coisas foram acontecendo.
grandes oportunidades que a educação física, o personal... Ele fala que não dá dinheiro, educação física. E aí, você decide, personal, É você será que que não dá? decide. Olha quanta experiência o Caramelo trouxe aqui e trazendo a educação física como base aí da sua formação verdade. profissional. E hoje, aquela pergunta, Ed. Não, essa pergunta de- principal. sobre Dá gerar- pra viver ou não de personal? Dá pra viver de personal, Caramelo? 100%. Ó, faça bem feito, faça com amor, estude, não fique na mesmice, se renove, se recicle, tá? Que assim você consegue viver. Mesmo que você dê aula de educação infantil numa escola, você vai escolher a escola que você quer trabalhar. Vocês escolhem o nicho que vocês querem trabalhar. Ah, quero dar aula no interior, quero dar aula, sei lá, num bairro mais simples. É o quanto você quer ganhar. Entendeu? É o quanto você se capacita. O mercado, ele paga-se bem. Ah, quero dar aula infantil de educação física. Vai numa escola americana, vai numa escola espanhola. Lá você vai ser Vai paga, conseguir. porque é outro nicho. Verdade. Não, quero dar na do bairro, você vai ganhar X. Existe isso também, né? Se você for no mercado no seu bairro lá, é mais barato do que se você for no mercado, num bairro, no Morumbi ou Nobre, outro bairro. claro. Existe nicho para tudo. Sim. Então você tem que achar o seu nicho, desmembrar esse nicho e vai galgando. Lembra que eu falava pra você? Claro. Se claro. você quer trabalhar para um público X, faz ação social. Se você quer ganhar dinheiro, você vem para cá. Vem pra cá. Né? E a gente tem essa parceria, o Robson, que a gente se ajuda muito. A gente não tem, assim... eu aproximo meus alunos dele, ele aproxima os alunos dele, e a gente faz essa troca de profissional um com o outro. A gente confia no trabalho um do outro. Caramelo, a gente não combinou nada sobre isso, Ed. Rapidinho. A gente tá chegando no finalzinho. Mas uma coisa que a gente pega muito no curso, a gente fala muito sobre isso. Já falamos Sim. em outros episódios. Mas, Caramelo, é o seguinte. A gente fala uma coisa importante e é o que a gente quer cultuar isso aqui entre os personagens. Pro personal gerar confiança pro seu amigo. Eu pelo menos acredito que eu gerei confiança suficiente para você ao ponto de você me indicar vários alunos. Alunos que hoje eu dou aula há 10 anos pro 10 seu anos. aluno. E eu sei que você tem orgulho Muito. quando o aluno fala assim, pô, Caramelo, você me indicou o Robson, cara, foi a melhor coisa que você Melhor fez. coisa. Assim, pra mim, eu adoro o Robson. Eu fico muito feliz Sim. de ter te honrado e você continua me trazendo alunos. E eu dou Verdade. aula. Você falou de Portugal, por exemplo, o Carlos, que é um É. português, que você me indicou, eu tô dando aula pra ele Gente até boa hoje há pra caramba. anos. A Flávia, a Bel, a Roseli e tantos outros, cara, o Rafael. E O me Werner, fala né? sobre Tem o isso. O Werner. Werner e o Christian, os dois, É. Rafael, né? Legal. Me fala uma coisa, como que é isso? Você sai indicando, você não indica qualquer pessoa. Na verdade, assim, eu busco uma pessoa que ela primeiro, ela tem gostado do que ela faz. Tá. Eu tento achar isso, porque eu gosto do que eu faço, então eu quero que a pessoa tenha o mesmo amor na profissão dela para passar esse conhecimento para a galera que ela vai atender. Então, se eu vejo que o profissional ele tem esse perfil, que ele gosta do que ele faz, que o dinheiro é uma consequência do trabalho dele, ele tem o comprometimento, já aconteceu de eu indicar algum profissional para um professor e ele não atender as necessidades. As necessidades, o que é? O comprometimento. Sabe? Falhar, receber depois da migué, de aula, etc e tal. Cara, isso não tem como. Olha que horror. Você tem que atender o seu cliente, cara. Ele tem que ser cuidado. Você tem que ter um comprometimento com o seu cliente. Até porque esse cliente, ele pode multiplicar. É. Hoje mesmo eu mostrei para vocês dois. Olha aqui, ó, Perfeito, essa perfeito. cliente, ela É. me indicou esse cliente. Porque eu atendo ela com excelência. É isso mesmo. Não é uma obrigação acordar às 7 da manhã e dar aula pra lá. Cara, ela comprou um serviço, ela tem que ser atendida. E atendida com excelência. É o Verdade. mínimo que você pode fazer. Tá? Comprometimento, gera confiança e honre. Se a pessoa te indicou, cara, você tem que pensar. Imagina se eu dou mancada, o cara vai falar pro Caramelo, pô, Caramelo, você me indicou aquele cara lá, meu, pô, o cara atrasa, o cara vem fedendo, me dá aula, maltrapilho. Paguei pra ele a aula, o cara não embora. quis repor, não apareceu. Fugiu. É horrível, cara. Então gera confiança positiva no teu amigo. Gente, é o seguinte, estamos chegando no final. Ed, posso pouquinho finalizar ou antes- você tem só alguma um coisinha pouquinho rápida? É antes, rápido, ô, tem que ser Robson, agora. falar essa parte de honrar, eu acho que é importante a gente repassar do Ideia Saudável, né? Ideia Ponto Saudável, que vai começar a nos ajudar aqui. Falar sobre a Triax também, que se Cara, vocês nós- precisarem de... Algumas empresas têm nos procurado e nós temos a honra e estamos muito felizes É aí com importante. o caminho que nós estamos tomando. A Jennifer esteve aqui, uma personal trainer, é dona aí da Ideia Ideia Ponto Saudável. Ponto Saudável. Nós vamos
desenrolar isso aí, provavelmente será um dos nossos próximos patrocinadores. Caramelo, é o seguinte, parceiro, essa caneca que tá do seu lado, nós tomamos um café, é sua essa caneca, é um presente aí do MVP Cast, vai tomar café em casa aí e vai lembrar da gente. Você sabe que uma coisa que eu uso muito é você faz grandes amigos tomando café. Olha aí. Alguns faz grandes amigos bebendo, eu não acho muito sugestivo. Agora, o café, ele transmite a conversa, o papo, a amizade, um momento mais descontraído, você se abre com a pessoa. Então, você falar pra pessoa, vamos tomar um café, a pessoa já tá aberta. Ela sabe que você quer bater um papo com ela. Sim. Então, acho que o café é excelente e caneca. Eu adoro. Você sabe que eu tenho aquela primeira caneca. Aí, ó, então... Eu só não trouxe ela porque tá na casa da minha mãe, quando eu morava lá com ela, mas não deu tempo de ir lá. Mas eu ia trazer ela aqui. Então, essa caneca do MVP Cast aí é sua, meu parceiro. Vamos brindar, então. Vamos brindar. É isso aí. Obrigado. Com sucesso. Deixa aí a sua última palavra. Deixa um conselho aí e finaliza aí com a sua palavra, por favor. Minha primeira palavra vai ser o quê? A Caramelo Esportes vai patrocinar vocês. Ô, louco! Aí sim, obrigado, meu Caramelo irmão. Esportes aí vai tá aí apoiando vocês nos projetos de várias formas. Não só abrindo algumas portas para vocês, mas apoiando de uma forma diferente aí. E eu sei que vai ser sucesso. Eu gosto de coisas diferentes, eu gosto das pessoas se desafiem. Bacana. Eu conheço o Ed há pouco tempo, mas eu sei que ele se esforça muito estudando, Sem dúvida, errando, sem acertando. dúvida. Você foi um cara que errou, mas, cara, a disciplina que você tem Obrigado, na sua irmão. vida, cara, é impressionante. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu sei que vindo de você é muito especial. Porque a gente dividiu o lanche juntos na faculdade. Esse é um cara que ele foi... Obrigado, ele irmão. fez uma coisa esses dias, ele fez uma meio Ironman, né? Um meio Ironman. A professora falou assim, você é um martelo na piscina. Cara, ele não sabia pedalar. Não sabia nada. Aprendeu a correr. Aprendeu a correr com a humildade que ele tem da vida, dos parceiros, e ele aprendeu a nadar, ele aprendeu a pedalar. Ele não deixou de fazer nada, mas ele teve um comprometimento com ele, não foi com ninguém, com ele. Obrigado, irmão. Com ele. E isso vocês levem pra vida. Obrigado, Você se irmão. comprometer com o que você gosta, que você é capaz de fazer qualquer coisa na sua vida. Então, você que é profissional, eu lembro que eu falei isso por um curso de beach tênis para uma menina. Ela estava se sentindo muito inferior, não conseguia fazer o exercício e estava abaixo. Eu falei, presta atenção, pega essa bolinha de beach tênis, leva com você. Que toda vez que você olhar para ele, você vai enxergar eu e vai falar, eu consigo, eu sou capaz. Todo mundo é capaz. Todas as profissões dão dinheiro. Faça com amor, faça com sabedoria, estudem, se renovam, tudo dá dinheiro, tá? E bora produzir. Bora produzir, galera. É o seguinte, chegando ao final do nosso bate-papo. Olha quanta coisa enriquecedora. Saímos aqui com o patrocínio da Caramelo Esportes. Estamos muito felizes e honrados. Caramelo, muito obrigado, Caramelo. cara. Tamo junto. Tenho certeza que nós honraremos aí o seu nome, o nome da sua empresa. Com certeza. Sendo assim, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast, o canal do personal. Valeu, forte abraço aqui, e ó. até Ó, mais. aqui, ó. Segue! Bora produzir. Valeu! Se você está gostando desse conteúdo do MVP Cast, eu vou te pedir para deixar um like aqui no nosso vídeo. Vou pedir para você se inscrever no YouTube e compartilhe com seus amigos este vídeo, tá bom? Forte abraço. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.